Olá! Neste vídeo, programar não é escrever código, é resolver problemas, nós vamos fazer alguns pequenos e simples projetos para a empresa chamada Dr. Paçoca. São dois tipos de produto que ela faz. Paçocas em formato de tablete e, claro, paçocas em formato de cilindro. Alguns exercícios dessa série têm algumas variações que você pode encontrar no nosso site mbanapratica.com.br. Sempre que aparecer esse símbolo na tela, há exercícios complementares. Fique de olho. Para programar, vamos lembrar primeiro que a gente precisa entender a demanda, depois lapidar essa demanda e analisar o passo a passo e só depois traduzir para o Python. Nosso primeiro projeto vai usar apenas tratamento de strings. A empresa vai mudar o código de seus produtos. Atualmente, os produtos em formato de cilindro começam com o código CIL e os de tablete têm o início TAB. Ambos os códigos têm um complemento numérico de 4 dígitos. Agora, a empresa vai trocar essas letras iniciais para a primeira letra inicial, então no caso do cilindro vai ficar apenas o C, e depois a gente tem um complemento de 2 zeros, substituindo o I e o L. A mesma coisa para os tabletes. Então eu vou ter a inicial T e depois os 2 zeros. A nossa demanda é trocar a inicial dos códigos. Vamos à lapidação da demanda olhando um dos exemplos. Para convertermos esse código, precisamos desse código. Ele poderia vir numa base de dados, de uma lista ou simplesmente de uma variável simples. Vamos fazer aqui apenas com uma variável, mas você pode conferir a mesma demanda com listas e dicionários no link da descrição. Depois disso, a gente vai trocar tab por T e colocar os 2 zeros. A gente vai fazer um replace. Nesse nosso exemplo, como não tem tab, o Python simplesmente não vai fazer nada. Mas na próxima linha de comando, quando a gente procurar o CIL, aí sim ele vai encontrar e trocar por C00. É importante aqui você se perguntar no mundo real o que aconteceria se a gente tivesse, por exemplo, um código 5678 CIL no final e não no começo. Ele deveria também trocar por C00 ou ignorar? Então, esse tipo de coisa tem que sempre ser conferido antes de você fazer um programa. Você tem que pensar em algumas variações que podem acontecer para que o seu código não faça bobeira ao converter coisas que não deve converter. Mas, como a gente está dentro da nossa empresa, Dr. Paçoca, a gente não vai precisar de se preocupar, porque a gente sabe que o tab e o CIL estarão sempre na primeira posição. No site do MBA na Prática também tem uma variação desse exercício, fazendo esse tratamento e só substituindo quando forem os 3 primeiros caracteres. E no fim, é só mostrar o código novo. Então, se a gente transformar isso, organizar isso em pseudocode, o que a gente tem? Primeiro, eu tenho que setar o código original por meio de uma variável, depois eu vou fazer o replace do tab por T00, depois eu vou fazer o novo replace de CIL por C00 e por fim eu vou imprimir o código novo. Então, vamos para o Python. Código original. Vamos colocar, por exemplo, tab 9876 e na próxima linha, código novo igual a código original, ponto replace, abro parênteses, tab e vou trocar por T00. No próximo replace, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque se eu colocar aqui o código original de novo, o que vai acontecer? Nessa primeira linha, ele veio e trocou de tab para T00, corretamente. Só que se eu pegar novamente o código original, o Python vai pegar novamente o tab, ou seja, eu vou perder simplesmente essa linha que já foi realizada, já foi executada pelo Python. Então, nessa segunda linha, eu não posso pegar de novo o código original. Eu tenho que usar o código novo, ou seja, se ele já trocou, já está ok, já está correto, e aí sim eu dou o replace com o CIL, ou trocando por C00. E print o código novo. Então, quando a gente roda, eu tenho T00 direitinho. Se eu trocar aqui de tab para CIL, eu também tenho a troca correta. Se você tiver alguma variação ou comentário sobre esse código, mande aqui nos comentários para a gente. E vamos para a segunda demanda. Para enviar os produtos aos clientes, a Dr. Paçoca usa 3 transportadoras, a Movistar,
a Transport All e a Express. A empresa decide quem vai contratar dependendo do valor do pedido e da localização da entrega. Quando o pedido é maior do que R$10.000, ele vai pela Movistar. Se o valor do pedido é maior do que R$8.000, menor ou igual a 10.000, e o pedido for para fora de São Paulo e do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, ele usa a Transport All. Ela usa a Transport All. E todos os outros casos vão pela Express. Essa decisão é tomada por diferentes setores, então o seu código em Python deverá ser usado em vários outros programas e ferramentas. Então você vai ter que usar uma função que possa ser reutilizada por outras pessoas. Essa é a demanda. Agora vamos lapidar. Primeiro vamos definir a função. Essa função vai receber as informações que vamos usar no programa, que são o valor do pedido e o destino do pedido. Com esses dois dados na mão, a gente vai verificar. Se o pedido for maior do que R$10.000, eu vou retornar, essa função vai retornar Movistar. Se for maior do que 8.000 e o destino for diferente de São Paulo e ao mesmo tempo for diferente do Rio de Janeiro, eu vou retornar Transport All. Repare que aqui a gente não precisou conferir se é menor do que 10.000. Porque se for maior do que 10.000, ele vai rodar o primeiro if, então ele vai retornar Movistar e vai sair do if. Então, se chegou nesse elif em que o pedido é maior do que R$8.000, significa que ele é também menor ou igual a 10.000. E todo o resto vai pela Express. Agora, vamos para o Python. Def transporte. Dentro dos parênteses, eu vou receber pedido, que é o valor do pedido, e destino, que é o estado. Se o pedido for maior do que 10.000, aí eu vou retornar a palavra Movistar, que é o nome da transportadora. Se for maior do que 8.000 e, ao mesmo tempo, o destino for diferente de São Paulo e, ao mesmo tempo, o destino for diferente do Rio de Janeiro, então, se todas essas condições ao mesmo tempo forem verdadeiras, eu vou retornar Transport All. E, nos demais casos, eu vou retornar Express. Agora, a gente vai criar alguns cenários de teste para ver se o programa, a função está funcionando. Esses cenários de teste são situações em que eu sei qual é o resultado final e eu vou testar para ver se o programa está condizente com esse resultado que eu espero. Então, o primeiro, por exemplo, vamos testar o Movistar. Então, eu sei que a Movistar é chamada quando eu tenho pedidos maiores do que R$10.000. Então, eu vou aqui dar um print, transporte, eu vou passar 10.001 e eu vou passar São Paulo, e aí eu posso escolher algum outro estado, por exemplo, Rio Grande do Sul. Então, quando eu rodo, eu tenho Movistar, então está funcionando. Agora vamos fazer um teste para a segunda transportadora, que é a Transport All. Transport All. E eu vou aqui trocar os valores. Eu vou colocar 8.001, porque é maior do que 8.000. E também eu vou testar Rio Grande do Sul, eu vou testar São Paulo e eu vou testar também o Rio de Janeiro. Então, eu sei que esses dois aqui tem que dar a Express e não a Transport All, porque eles os pedidos estão em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, eu posso fazer um cenário de teste positivo e um cenário de teste também negativo. Então, quando eu rodo, eu tenho aqui a Transport All, que é do Rio Grande do Sul, o pedido para o Rio Grande do Sul, e os dois cenários finais vão para a Express. O nosso terceiro projeto é usar essa função que a gente acabou de criar em um cenário que eu tenho vários pedidos ao mesmo tempo, que eu não preciso fazer manualmente um por um. A Dr. Paçoca organiza seus pedidos em uma lista que contém o valor do pedido e o estado de destino. O gestor de vendas quer saber quantos pedidos temos para cada transportadora. Então não basta apenas dizer qual é a transportadora, eu tenho que contar quantos pedidos eu tenho para cada uma delas. Então, para a gente se organizar, imagine que essa lista de pedidos é uma caixa e dentro dessa caixa maior a gente tem algumas caixinhas dentro
que são os pedidos. Então, primeiro a gente precisa rodar, a gente precisa abrir essa caixa grande para olhar o que tem dentro. E para isso a gente vai usar o loop, para que a gente possa ver, nesse exemplo aí que vocês estão vendo, essas 3 caixinhas menores. Cada uma dessas caixinhas internas tem 2 elementos. O primeiro, na primeira posição, eu tenho o valor do pedido e na segunda posição eu tenho o estado de destino. Então, eu vou ter que extrair esses valores dessa caixinha interna e colocar na função para receber o retorno, no caso aí do primeiro exemplo, que é a Movistar. Vou fazer a mesma coisa para todas as outras caixinhas, então se eu tenho repetição, eu tenho loop. A cada uma dessas passadas, o que eu faço? Eu vou contando quantas vezes eu vejo o Movistar e quantas vezes eu vejo o Express. E aí eu mostro essa informação no final. Vamos ver como a gente organiza isso num código. Existem 2 meios de dar a saída aqui. Um deles é simplesmente colocar o nome das transportadoras em variáveis e imprimir cada uma dessas transportadoras. Você consegue fazer isso se você sabe quantas e quem são as transportadoras. Então você vai criar uma variável para cada uma delas. Agora, se você não tem certeza quantas transportadoras são, se elas mudam ou se são muitas, você pode usar um dicionário para guardar o nome das transportadoras na chave e os valores, a quantidade de cada uma delas no valor do dicionário. Esse segundo jeito é mais elegante e permite que seu código seja usado mesmo se houver novas transportadoras dentro da função. Nos 2 casos, o código é muito parecido. Vamos lá. Primeiro é obter a lista de pedidos. Segundo é inicializar as variáveis de contagem. Então, se eu tenho as 3 transportadoras, eu vou ter uma variável para Movistar, para Transport All e para Express. Agora, para cada item na lista de pedidos, eu vou pegar o valor na posição 0, daquelas caixinhas internas, eu vou pegar o destino na posição 1 dessas caixinhas internas e eu vou rodar a função transportadora. Essa função transportadora vai me retornar o nome da transportadora, como a gente fez no exemplo anterior. O próximo passo é somar. Se for Express, eu vou somar um a mais, uma quantidade, um pedido a mais, numa variável, por exemplo, chamada CountExpress. Se for a Movistar, eu vou ter outra variável chamada CountMstar. E se eu tiver a Transport All, eu vou ter CountTransport All. Se a gente fizer isso usando o dicionário, o primeiro passo é igualzinho, obter a lista de pedidos. Agora, o segundo, ao invés de eu inicializar variáveis de contagem para cada uma das empresas, eu vou inicializar um dicionário. E, para cada item do pedido, mesma coisa. Vou obter o valor, o destino e vou rodar a função. Agora fica um pouquinho diferente. Eu vou buscar esse nome que a função retornou dentro do dicionário que eu criei lá no início. Se o nome da transportadora já estiver lá, eu vou somar um a mais do que o valor que já está guardado. Então, por exemplo, se eu já tiver no meu dicionário Express 4, ele vai pegar esse valor 4, somar 1 e devolver 5 para o dicionário. Mas, se eu ainda não tiver essa transportadora dentro do dicionário, eu vou simplesmente inserir essa transportadora no meu dicionário e colocar valor 1. Por quê? Porque é o primeiro pedido que aquela transportadora tem. Então, chega de papo e vamos para o código. Vamos fazer a nossa primeira versão usando o dicionário. O passo a passo e o dicionário você encontra na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Eu já tenho a lista dos pedidos, então agora eu vou inicializar o dicionário de saída. Então, transportadoras é igual a um dicionário vazio. Eu abro e fecho chaves. Próximo passo. Para cada pedido da lista de pedidos, então, eu vou for cada pedido in pedidos. Então, para cada caixinha interna, eu vou obter o valor do pedido, que está na posição 0 dessa caixinha interna, e eu tenho também o destino, que é a posição 1 dessa minha lista interna. O nome da empresa, vou até colocar nome da empresa, vai ser igual. Agora eu chamo a função transporte e eu vou informar o valor do pedido, vírgula, destino. Agora eu vou verificar se esse nome de empresa já está dentro do dicionário transportadoras.
Então, if nome empresa in transportadoras, eu preciso pegar o dado e adicionar mais um. Tem dois jeitos de fazer isso. O primeiro, vamos chamar aqui a variável de temporária, de temp. A primeira é realmente pegar o dado. Então, como é que eu pego um valor de uma chave dentro do dicionário? Eu vou colocar o nome do dicionário e vou colocar o nome da chave. O nome da chave é o nome da empresa que está vindo aqui da nossa função. Então, aqui eu tenho o número, aqui eu tenho o valor. Eu vou transformar esse temp em temp mais um. Então, eu vou somar um, porque eu tenho mais um pedido para essa empresa. E aí eu vou devolver para o dicionário. Então, dentro do dicionário transportadoras com a chave nome de empresa, vai ter agora o valor de temp. Então, isso daqui é um jeito manual, bem passo a passo, tá? Então, eu pego o dado, eu mudo o valor do dado e depois eu devolvo o dado para o dicionário. Um jeito mais rápido, mais elegante de fazer é numa linha só. Eu vou colocar transportadoras. Vou colocar aqui o nome da empresa. E aqui mesmo eu já somo. Já somo 1. Então, isso daqui é o equivalente, né? Tem que lembrar que isso daqui é o equivalente a eu fazer isso aqui. Então, eu vou deixar em comentário, tá? Esses três aqui de cima, para a gente deixar o nosso código um pouquinho mais elegante. Então, isso vai acontecer se eu tiver o nome da transportadora já dentro do dicionário. Agora, se eu não tiver, else, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova chave. Então, transportador, nome da empresa, eu sei que vai começar com uma empresa. No MBA na prática você consegue conferir como deixar esse pedacinho de código ainda mais elegante. E, por fim, a gente imprime o dicionário. Atenção aqui à indentação. Então, eu vou imprimir o dicionário somente depois que o for acaba, que ele passa por todos os pedidos. Então, eu vou dar print. Vamos colocar aqui o dicionário direto, só para a gente ver como é que ficou. Transportadoras. Então, quando eu rodo, eu tenho Movistar 1, Transport All 3, Express 7. Se eu mudar, por exemplo, esse aqui para 15 mil, eu vou ter um a mais no Movistar. Então, eu tenho 2 aqui. E se eu mudar esse daqui para mais de 8 mil, eu tenho mais um aqui do Transport All. Então, você pode fazer também testes, os cenários de teste da mesma forma que a gente fez antes. Para finalizar, eu vou fazer rapidinho o mesmo código com as variáveis. Então, aqui, como é que ficaria? Aqui eu não crio a transportadora, então eu vou criar as 3 variáveis. Então, eu tenho, por exemplo, a Movistar, que começa com 0 pedidos, a Transport All, que também começa com 0 pedidos, e a Express, que também começa com 0 pedidos. Tudo isso daqui é igual até aqui a parte dos dicionários. Aqui é um código mais tranquilo até. If o nome da empresa for igual a Movistar, e aí, então, ele vai somar. Então, Movistar vai ser mais 1. Elif, nome empresa, igual a Transport All. Transport All mais 1. E qualquer outra opção, a Express ganha, e aí fica Express. Então, essas duas opções aqui, tá? Elas vão funcionar mais ou menos da mesma forma. Aqui só no print eu tenho que fazer o print individualmente. Então, Movistar, strms, aqui tem que tomar cuidado porque é um número. Aí, aqui, print Transport All. E aqui eu tenho a TA e a terceira variável XP. E aí eu tenho aqui a Express. Então, quando eu rodo aqui, ele tem que, obviamente, dar o mesmo
valor, né, as mesmas quantidades para cada uma das transportadoras do que aqui o anterior, né? Então eu tinha mudado aqui, né, esse pedido de originalmente era 5.819, eu vou mudar aqui em cima também. Então quando eu rodo esse daqui, que é o original, 1, 3 e 7, e aqui embaixo quando eu rodo o original também tem que dar a mesma coisa. Na descrição do vídeo você também encontra uma variaçãozinha desse projeto usando dados que vêm de uma base de dados do Excel usando pandas. Então ele vai juntar pandas e funções e vai dar a saída em um dicionário ou mostrando na tela como variáveis. Se você ficou com alguma dúvida nesses projetos, deixe nos comentários e não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo se você gostou dele. No nosso próximo vídeo teremos a segunda parte da Dr. Paçoca com o uso do pandas. E na nossa terceira parte vamos trabalhar com listas e dicionários em projetos de logística. Até mais!